Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo a gente vai estar falando aqui sobre o Ymer com o React, né, com o Hook Use State, que aqui já vai começar, né, uma série de vídeos mostrando o Ymer e o React funcionando juntos. E eu quero deixar bem claro aqui no início do vídeo, tá? Eu esqueci de falar no início do vídeo, mas os conhecimentos que foram descritos aqui nessa aula, eles podem também ser usados lá no React Native, tá? Aqui eu tô usando o React, uma aplicação web, para descrever aí o React mais o Ymer. Só que isso aqui, o Use State, né, o Hook Use State, ele tem lá, nós temos ele lá também no React Native, né? Ele é um feature do React e nós usamos ele lá também no React Native. Então não tem problema nenhum a gente usar tudo que foi aprendido aqui nessa aula lá no React Native, beleza? Isso aqui vai ser totalmente compatível e totalmente aplicável lá no React Native também, beleza? Então fiquem aí com o vídeo. Então, eu tenho aqui uma aplicação bem simples, né, que é a famosa lista to-dos, né, onde eu adiciono to-dos aqui e marco, né, os to-dos que estão prontos. É bem simples, um projeto que a gente faz bem quando a gente está iniciando, né, a aprender o React. E aqui, né, eu estou usando ele como exemplo para mostrar o uso do Ymer nesse projeto. Então, a estrutura de dados que eu tenho aqui, que eu vou estar trabalhando, é com os to-dos, né? Cada to-do ele tem um ID, ele tem um título e ele tem também um status de feito, de pronto ou não, né? Que é um booleano. Então, o título e ID são strings. E lembrando que eu estou usando TypeScript também, né? Então, no meu Hook Use State, né, eu tenho uma lista de to-dos, né? Então, essa é a estrutura de dados que a gente vai estar trabalhando. Então, essa lista de to-dos, eu tenho aqui um estado inicial, que ela começa com dois objetos, né? O objeto React e o objeto, na verdade, o título, né? Learn React e o Try Ymer, que foi o que a gente viu aqui na aplicação, né? Se eu dou um F5, eu já inicio com esses dois valores. O Learn React está marcado, né? Ele está feito, então ele está true, beleza? E a aplicação em si, ela é bem tranquila, né? Eu tenho aqui um botão, a função que lida com adicionar, né, o handle add, e eu tenho também a lista de to-dos, onde cada to-do tem o seu handle toggle, que lida ali quando eu quero alterar o estado se está pronto ou não. Então não vou entrar muito a fundo aqui na estrutura, na interface, no JSX. O importante aqui para a gente é o Ymer funcionando. Então, como a gente falou nas aulas passadas, né, na aula passada, aliás, eu mostrei o produce aqui do Ymer, né, como que ele funciona. Então, se você não viu a aula passada, eu recomendo que você dê uma olhada lá, a aula 0, né, e ela basicamente, né, o Ymer basicamente, ele funciona, a gente tem essa função produce, a gente importa o Ymer, né, e chama ele como produce. E a gente passa na função produce, a gente pode passar um objeto e uma função que vai alterar esse objeto, né? Essa função, ela recebe aqui um rascunho e nós alteramos esse rascunho, e essa alteração ela já vai ser refletida nesse meu novo objeto aqui, nessa variável. Mas eu posso também usar ela como omitindo aqui, a gente não define de primeira qual objeto que eu vou estar alterando. Eu só passo a função draft, a função que vai alterar o objeto, e aí ela vai me retornar uma função, que eu chamei ela de producer, e aí eu posso passar para essa função producer vários objetos, e ele vai fazer as mesmas alterações, né, desse objeto que eu passar. E essa função producer, né, vai retornar o novo objeto. Então é esse segundo caso que a gente vai explorar aqui no uso no Use State, beleza? Então, se você não entendeu muito isso aqui, eu recomendo que você dê uma olhada lá na aula 0, onde eu explico melhor isso, beleza? Então aqui no projeto, né, eu já vou mostrar aqui no handle add, que é quando eu adiciono mais um objeto nessa minha lista de objetos, né? Quando eu adiciono mais um to-do aí na minha lista. Então, quando eu adiciono, né, e eu tenho aqui comentado meio que como a gente faria isso da forma antiga, né, ou na verdade sem o Ymer para nos ajudar. Então, eu daria um set to-dos, né, e o set to-dos a gente pode passar para ele uma função, e essa função ela recebe como parâmetro aqui o estado atual, né, que é o meu to-dos. Então, eu consigo acessar o estado atual dentro do meu dispatcher, né? E é o que eu realmente estou fazendo aqui. Eu pego o meu estado atual, né? Eu faço uma cópia dele, até porque esse estado atual ele é imutável. Então eu faço uma cópia e eu altero a cópia e retorno essa cópia alterada. E aí isso aqui já dentro do set to-dos, né, ele já vai alterar aí, já vai setar um novo estado para mim. Então, nós temos problemas, né? Nós podemos ter problemas, né? Vai depender do projeto e da sua estrutura de dados com o destructure, né? Quando a gente usa para copiar o objeto ou lista, né? Eu estou falando aqui objeto, mas é bom deixar claro que objeto e lista, em ambos os casos, isso aqui vai funcionar.
Beleza? Então eu meio que faria assim se fosse sem o Immer. Mas quando a gente está usando o Immer, e aqui esse exemplo aqui de baixo, eu meio que pego o meu set to do's e passo dentro dele uma função produce, sem definir qual é o objeto. Então ele vai me retornar uma função, né? Ele vai me retornar meio que essa função producer que espera receber um objeto. Então, aqui dentro do produce, eu tenho a minha função que altera esse rascunho, né? Porque o Immer, né, como eu expliquei na aula passada, a gente passa o objeto para ele, ele cria um rascunho, cria esse draft, nós alteramos esse draft e ele retorna para a gente essas alterações, deixando o objeto inicial imutável. Beleza? Então, dentro do set to do's, eu passo aqui um produce, né? E faço as alterações, ou seja, aqui eu estou dando um push, né? Estou adicionando a minha lista, né? Esse meu draft, ele é uma lista de to do's. Beleza? Então, eu dou um push, adiciono um novo item na lista, e aí eu não preciso nem me preocupar em retornar esse novo objeto, né, de dentro dessa função, porque a função produce aqui, ela já vai tomar conta disso. E aqui o que ela retornar, que é a função producer, ela vai retornar dentro do meu set to do's. Então, o meu set to do's vai passar para essa função producer o meu estado atual, né, que é como aconteceu aqui, e aí essa função producer vai aplicar aí as alterações nesse objeto, fazer a cópia e alterar para mim de forma bem simples e bem precisa. Beleza? Então isso que acontece aqui quando nós queremos, né, adicionar aí um item na minha lista, né? E nós podemos dar uma olhada aqui também como que isso é feito aqui no handle toggle, que é quando eu quero alterar, né, o meu estado ali de done ou não, né, de feito ou não to do, que o que eu faço, né? Quando eu preciso fazer um toggle lá na lista, né, quando eu quero pegar, voltando aqui na lista, eu quero pegar um item, né, qual o item que foi clicado, né, essa caixinha que foi clicada, né, de qual item foi, eu preciso de saber o ID, né, o identificador desse item. Então a minha função handle toggle, ela espera um ID, e aí eu uso esse ID, né, dentro do meu set to do's. Então aqui eu tenho set to do's, novamente a função produce, ela vai ter um draft aqui, né, vai ter o rascunho, e aí eu uso aqui no rascunho um draft.find, né, eu vou encontrar aqui dentro do meu rascunho o to do que tem o ID igual que eu recebi, né. Então eu vou fazer meio que um filtro aqui, vou pegar o item que eu cliquei, e aí se esse item existir, eu vou dar aqui alterar o estado, né? Alterar esse done aqui, se tá true, ele vai ficar oposto, vai ficar falso, se tá falso, ele vai ficar true. Então eu altero o valor desse item que eu cliquei, e aqui novamente eu não preciso nem me preocupar em retornar isso aqui, porque a função produce, o Immer já vai resolver isso aqui pra gente. Isso aqui vai ficar bem prático e bem simples, né? Então, se a gente vem aqui na aplicação, ela está funcionando tranquilo, né? Eu consigo fazer o toggle, eu consigo adicionar novos to-dos, né? Fazer o toggle, eu tenho aqui no final também um contador, né? Bem simples, e tudo funciona como deveria. E aqui no código fica bem mais simples, fica bem mais tranquilo de dar manutenção, até porque essa estrutura de dados nossa, ela é bem simples, né? Mas uma estrutura de dados mais complexa, isso aqui começa a ficar complicado quando a gente começa a copiar objetos, conservar propriedades, né? Por causa aqui do structuring, e você vai entender melhor caso você tenha visto a aula anterior. E nós podemos ver, né, que em todo o uso nós temos aí um certo padrão, né? A gente chama aqui a função dispatcher e também a função produce, sempre, né? Então isso aqui tá com cara de hook, né? Tá com cara aí de criar um novo hook, que é exatamente o que eu vou estar falando aí na aula passada. Na aula passada não, na próxima aula, né? O uso aí do use Immer, que é o hook que junta, né, o Immer com o use state, que vai ficar bem tranquilo e bem legal, bem útil aí pra gente, beleza? Então na próxima aula eu vou estar falando sobre isso. E eu espero que eu tenha ajudado, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.